Oi, pessoal! Esse é o nosso terceiro e último episódio da série Reflexões sobre a Normalização da Imoralidade. E hoje eu vou falar um pouco sobre como a imoralidade é um reflexo do nosso próprio coração. Em Eclesiastes 3:11, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, a humanidade, de uma certa forma, de uma forma consciente ou não, busca por aquilo que é eterno, por aquilo que não acaba. Quando a mente e o coração de um homem são convertidos ao Senhor, essa busca, né, pela eternidade, ela é depositada, ela é buscada no lugar correto, que no caso é Deus. Mas o contrário também é real. Quando a mente e o coração de alguém não estão convencidos da verdade acerca de Cristo, esse anseio pela eternidade, ele passa a ser buscado no lugar errado. E um desses lugares errados é no prazer. Se nós levarmos em consideração que a música é capaz de ativar, né, o sistema de recompensa cerebral, nós podemos perceber que aqueles que escutam músicas com um forte teor sexual, eles estão, de uma forma consciente ou não, buscando no prazer saciar esse anseio pelo eterno. Mas o problema é que as pessoas que fazem isso, né, elas tendem a ir cada vez mais longe nessa busca pelo prazer. Por quê? Porque chega um momento em que aquele estímulo puramente sensorial, ele vai deixar de ser suficiente e o cérebro, ele vai passar a exigir experiências que sejam mais reais, que sejam mais ousadas para gerar essa mesma satisfação. No caso dos adolescentes, essa progressão, ela é bem nítida, né? Porque o consumo precoce e constante dessas letras, funcionam como um gatilho cultural e biológico que empurra esses adolescentes a pular etapas. Então, antes, a música que era apenas um plano de fundo, ela passa a se tornar algo que empurra diretamente esse jovem, esse adolescente para o início precoce da vida sexual. E aí, moças e rapazes, né, tendem a começar relacionamentos íntimos sem o devido amadurecimento emocional, psicológico e espiritual que eles precisam para lidar com as consequências desses relacionamentos. Nós não podemos nos esquecer que apenas aquele que é eterno é capaz de saciar a nossa sede pela eternidade. Vale lembrar também que o prazer, ele não é de todo ruim, porque ele foi criado por Deus, e Deus não cria nada que seja ruim. Mas o prazer, ele se torna ruim quando ele é buscado no lugar errado, quando ele é experimentado de uma forma errada. E eu queria citar aqui um trecho de um livro do C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que fala um pouco sobre isso. Mas eu queria só fazer uma observação rápida aqui sobre o livro. Aqui no livro, gente, o inimigo é Deus, tá? Porque o livro foi escrito por um demônio mais experiente que está orientando um demônio em treinamento sobre como desviar as almas do inimigo. O trecho do livro diz assim: quando lidamos com um prazer em sua forma saudável, normal e satisfatória, estamos, por assim dizer, no campo do inimigo, no campo de Deus. Eu sei que ganhamos muitas almas por meio do prazer. Ainda assim, trata-se de uma invenção dele, não nossa. Ele criou os prazeres. Todas as nossas pesquisas até aqui não nos permitiram produzir sequer um deles. Tudo o que podemos fazer é encorajar os humanos a desfrutarem dos prazeres que o nosso inimigo produziu, mas o utilizando de algum modo ou em níveis proibidos por ele. Então, pessoal, ao longo dessa série, nós podemos perceber que a música ela não é apenas uma forma de entretenimento, mas ela é também um alimento para nossa alma. As músicas com forte teor sexual que nós vemos tanto hoje em dia, elas não são um sinal de liberdade, pelo contrário, elas são empurrões sutis à escravidão dos nossos próprios desejos e das nossas próprias vontades. Alimentar a nossa alma com músicas ou com qualquer outra coisa que tenha um baixo valor moral atrofia o nosso desejo, a nossa busca, né, a nossa capacidade de buscar por aquilo que é eterno, por aquilo que vale a pena, por aquilo que verdadeiramente importa. Então, cuidar daquilo que nós ouvimos, cuidar daquilo que nós vemos, é um sinal de cuidado consigo, é um sinal de cuidado com as relações humanas e principalmente com a próxima geração. A normalização da imoralidade que nós vemos tanto hoje em dia é apenas um reflexo de corações que estão tentando saciar o anseio pela eternidade com coisas que são fúteis, efêmeras e fáceis. E como bem disse o C.S. Lewis, né, no trecho do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, o prazer ele não é de todo ruim, ele só está sendo buscado no lugar errado e da forma errada. Então, que nós voltemos a buscar o prazer no nosso Criador e que a gente nunca se deixe levar por essa cultura que tem menosprezado o amor,
o compromisso, os princípios e os valores. Bem, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa série. Encaminha esse vídeo e os outros episódios também para alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e também deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião acerca desse assunto.